Amém. Graças a Deus. Pai seja com todo mundo aí, que está aqui no grupo, e os que estão aí na internet. Tá bom? Você que está com sua Bíblia, abre a sua Bíblia aí no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, do versículo 19 até o versículo 24. Evangelho de Mateus, capítulo 6, do versículo 19 ao 24. O Evangelho de Mateus diz assim: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. E aí, para terminar aqui, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Em outras traduções está escrito: não podeis servir a Deus e a Mamon. Senhor Deus, aqui foi lido o teu Evangelho, a tua palavra, que o Senhor nos dê sabedoria para pregar a tua palavra e nos ensinar a tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Repreenda todo mal em nome de Jesus. Toma o primeiro lugar nesta reunião, que a tua palavra possa ser enviada para o propósito, meu Deus, devido, que é nos instruir na tua verdade bíblica. Em nome de Jesus. Amém. Então nós lemos aqui Mateus capítulo 6, do versículo 19 ao 24. E aqui em cima, ele expõe aqui, como se fosse um tópico, um título: os tesouros no céu. Eu já fui em alguns templos, eu já fui em muitos templos materialistas, que lhe ensinam a adorar exatamente um tipo de Jesus Mamon, ou adorar a Deus e as riquezas. Esse é um ensino muito enganoso, esse é um ensino deturpado de líderes fraudulentos que ensinam os fiéis que, por exemplo, juntar tesouros no céu é a consequência de dar dízimos, por exemplo, ou ofertas de sacrifício, por exemplo, ofertas de 10 mil, de 20 mil, de 30 mil, de 40 mil. E isso não é verdade. Pode-se ter a sensação de que, ao darmos o nosso dinheiro para a obra de Deus,
nós estaremos investindo na Bolsa de Valores celestial. Porém, nós devemos satisfazer a Deus não somente por nossa generosidade de contribuir, mas também por cumprirmos todos os propósitos de Deus em tudo que fizermos. Eu vou ler aqui o versículo 22 e 23 de novo. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Vamos lá. Uma pessoa que possui um olhar, uma visão espiritual, à luz da Bíblia, à luz da verdadeira interpretação, ela tem a capacidade de ver claramente o que Deus quer que ela veja. Ela consegue enxergar, ela consegue compreender o mundo sob a perspectiva de Deus, e não somente sob a perspectiva da terra, terreno. Só que essa visão, essa capacidade, ela também pode ser obscurecida quando desejamos servir aos nossos próprios propósitos, nossos interesses, nossos objetivos pessoais. O olho bom olha para Deus como sendo seu mestre e enche a pessoa com a luz da vontade de Deus. O olho mau, estou aqui em cima do versículo 22 e 23. O olho mau, ele olha para os tesouros da terra, desta terra, e só admite as trevas da cobiça e o interesse pessoal. E o que acontece? A vida da pessoa por inteiro será determinada pelo tipo de luz que há nela. Irmãos, tem muita gente que começa sua caminhada com Deus numa boa. Começam bem a caminhada com Deus. Só que ela pode terminar numa cela de prisão. Ela pode, se for um parlamentar, perder sua imunidade parlamentar. Ela pode deixar de fazer congressos milionários. Ela pode deixar de gravar suas músicas. Ela pode deixar de fazer sucesso nas rádios e TVs evangélicas, de rádio e TV. Porque ao invés de procurar os interesses de Deus, ela passa a procurar seus próprios interesses. E aquela ex-deputada Flor de Lis, ela é um grande exemplo do que nós estamos falando aqui hoje. Essa mensagem que eu fiz foi em cima do documentário que fizeram sobre ela. A Flor de Lis, ela cometeu o grande erro de querer servir a dois senhores ao mesmo tempo: Deus e o dinheiro. Deus ou o poder. Deus ou o sucesso. E nessa trajetória, ela sucumbiu na fé. Ela naufragou na fé, mandando matar o seu próprio marido e pastor, o pastor Anderson do Carmo. Para quem viu o documentário, vai lembrar de algumas coisas que eu vou falar aqui. Primeiro, a Flor de Lis, ela tentou matá-lo colocando veneno em suas refeições, a ponto do pastor Anderson fazer reuniões com um balde ao lado para poder vomitar. Mas ele não morria. E a Flor de Lis se queixava com uma de suas filhas
que eu não lembro o nome dela agora, mas ela se queixava com a sua filha de que ele era difícil de morrer. Isso é muito triste, essa história. Nada justifica o assassinato de alguém, mas eu quero fazer um ponto, quero colocar um ponto aqui também. Diga-se de passagem que foi ele, o pastor Anderson do Carmo, que colocou ela na política. Ele que dirigiu seus passos na igreja e ele que dirigiu seus passos na política. Ele era o mentor dela, tanto na carreira gospel, quanto na carreira política. E ele também tentou, algumas vezes, fazer sexo com uma das filhas biológicas da Flor de Lis, chamada Simone. Isso está no documentário. Eles costumavam fazer congressos de missões. Eles convidavam muitas celebridades do meio gospel e da política para frequentarem o púlpito da Cidade do Fogo. Cidade do Fogo era o nome da igreja dela, era o nome do ministério. Foi tanto fogo nessa cidade que a cidade ruiu, queimou totalmente. Por quê? Porque eles misturavam adoração com propaganda política, por exemplo. E esta mistura se revelou uma grande titica. Quem realmente serve e teme a Deus sabe que isso não vai acabar bem. Por que não vai acabar bem? Porque o reino de Deus, o reino de Cristo, ele não é desse mundo, irmãos. Não é. Mas alguns líderes se esquecem disso. E em seus devaneios espirituais, eles começam a dizer que tem sonhos com panfletos nas ruas, não só fora, né? Dando a entender que Deus estava mostrando que ela, Flor de Lis, tinha que entrar na política. Irmãos, deixa eu falar uma coisa aqui bem sincera para vocês, tanto os que estão aqui como os que estão aí na internet. Se vocês querem fazer alguma coisa, sabe? Se vocês querem, por exemplo, entrar na política, basta dizer que vocês querem ser políticos, vocês querem entrar na política. Pronto. Não precisa vir com esse besterol da candomblé pentecostúmica mostral, dizendo que sonhou, que teve visões, que viu seu nome no panfleto, e blá blá blá. Seja homem, pô. Seja mulher de verdade. Sejam homens e mulheres de verdade. Digam: eu quero entrar na política. Não fiquem falando que foi Deus que mandou, quando Deus não mandou nada. Por quê? Por que eu estou falando isso? Hoje em dia, você quer fazer qualquer coisa, né? Você quer fazer qualquer coisa. Aí é só você dizer que foi Deus que mandou. Ah, eu quero fazer isso, foi Deus que mandou. Aí é mole, né? É mole. Foi Deus que mandou, todo mundo mandou. Pô, Deus que mandou, cara. Deus falou com o cara, Deus falou com ela. Foi Deus que mandou. Quem sou eu para me opor se foi Deus quem falou? Então é fácil. Você chega, quer fazer alguma coisa e fala: foi Deus quem mandou. Né? E é só dizer que foi Deus que mandou. Que a plateia ignorante, a plateia anestesiada, com meia dúzia de rabaçuricanta, sabe, e reteté, já começa a aplaudir esses imbecis e palhaços do circo gospel brasileiro. Que nem um apóstolo aqui de São Gonçalo, eu chamo ele de homem avestruz, que disse à igreja que foi no inferno
e lá no inferno ele viu o Papa João Paulo II, lá no inferno ele viu a Madre Teresa de Calcutá, lá no inferno ele viu Mahatma Gandhi. Depois ele ainda diz que deu uns tapas na cara do diabo, e depois ele voltou. Uma pena esse apóstolo não ter ficado lá no inferno também. Ele deveria ter ficado lá, porque lá me parece que ele conhece bem aquele local. Porque de Bíblia é nota, é menos 1000. As mentiras desse apóstolo, homem avestruz, são de dar inveja ao diabo, que é o pai da mentira. Todas as vezes que alguém dizer para vocês, Deus mandou, Deus me disse, desconfie muito. Desconfie muito. E vai orar sobre tal pessoa, para que Deus lhe mostre a verdadeira face dela. Está falando, Deus mandou, Deus me disse, Deus mandou, Deus me disse, Deus mandou você pegar 40 mil, me dá, Deus mandou você pegar X mil, me dá. E você vai que nem um otário e vai dar. Deixa de ser otário, pô. Vamos ler o verso 24 aqui. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Repete isso aí para você 1 milhão de vezes. Nós só podemos ter um mestre, ou Senhor. Nós vivemos numa sociedade que é materialista, onde muitas pessoas que se dizem cristãs servem ao dinheiro, querem poder e sucesso a todo custo, gastam suas vidas acumulando, sabendo que ao morrer não levarão um centavo consigo. O verdadeiro cristão, ele não está preocupado em acumular. O verdadeiro cristão, ele vai repartir. Este desejo desenfreado pelo dinheiro e por aquilo que o dinheiro pode dar é muito superior a um comprometimento sincero e honesto com Deus das Escrituras Sagradas. Lembre-se do exemplo da Flor de Lis e do pastor Anderson. E não caia na armadilha materialista. Por quê? Por causa disso aqui que eu vou ler para você agora. 1 Timóteo capítulo 6, do versículo 6 em diante. Mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos ou vestir, estejamos com isso contentes. Agora o versículo 9. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, em laços e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Por quê? Porque no versículo 10 dá a resposta. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Por causa disso. Que você não pode ter doce senhor. Será que o poder transitório, a fama, o sucesso, o dinheiro valeu a pena para a Flor de Lis e o seu marido que está morto? O que eles possuem hoje? Ele foi assassinado. Ela foi caçada, perdeu sua imunidade parlamentar, foi condenada a 50 anos de prisão, o dinheiro acabou, mas o juízo virá. O juízo virá.
E eu vou repetir de novo o que eu repito e ensino, acho que desde quando eu fui consagrado a pastor, cara. Eu sempre falei, falo e ensino a verdade nas igrejas. Eu sempre falo que dentro das igrejas rolam os mesmos pecados que há no mundo. Sempre ensinei isso, sempre falei. Muitos não cometem, não. Muitos não caem nesses pecados, não. E não cairão, glória a Deus, amém. Mas muitos caem. E dão escândalos nas congregações. Não estão no mundo. Flor de Lis não estava no mundo. Flor de Lis estava no templo, na cidade que for. Flor de Lis não cantava música secular, o que é um horror diabólico para muitos. Ela cantava música evangélica, gospel. Ela não cantava música do mundo. Ela cantava música gospel. Mas você observa o mundanismo dentro dela. E dentro de várias pessoas. E dentro de várias igrejas. Você vai observar o mundanismo lá dentro. Então está na hora de parar com essa palhaçada. Não, porque eu não sou do mundo. Eu sou da igreja. Eu sou da igreja, não sou do mundo. Não, você está no mundo. Esse mundo que todos nós pertencemos aqui, todos nós, esse mundo é um mundo mau. Mas não é um mundo bom. Tanto eu, que sou um pregador do Evangelho, quanto talvez você que esteja me assistindo e não seja um cristão, né? Nós fazemos parte do mesmo mundo. Eu vivo no mesmo mundo que você vive. Eu vivo no planeta Terra. Você também vive no planeta Terra. A Bíblia diz que houve uma batalha no céu e o dragão, a serpente, Satanás, foi precipitada para cá. Aquele que engana as nações, aquele que faz com que as pessoas amem e cobicem aquilo que elas não deveriam amar e cobiçar. Nós estamos aqui no mesmo mundo. Talvez a nossa única diferença é que eu reconheci que sem Jesus Cristo na minha vida, eu estou perdido, eu vou para o lago de fogo e enxofre. Por isso que eu fiz dele meu advogado, para ele me defender. E é o que você precisa fazer. Fazer de Jesus o seu único, suficiente Salvador, o seu advogado. Nós devemos nos lembrar dos ensinamentos de Cristo, que contrastou os valores do céu, os valores celestiais, com os valores da terra, explicando que a nossa vida deve ser direcionada para as coisas que não irão desaparecer, coisas que não podem ser roubadas, que nunca se desgastam, a eternidade. É nisso que a gente deve pensar, a eternidade, o mundo por vir. Não fique fascinado pelos bens que possui, para que estes bens não venham a lhe possuir um dia. Use os seus bens, os seus recursos para abençoar vidas. Entenda que um cristão verdadeiro terá que fazer alguns cortes se os seus bens se tornarem excessivamente importantes para ele. Porque você não vai poder servir a dois senhores, está escrito aqui no texto. Jesus vai exigir uma decisão que nos permita viver satisfeitos com o que temos
E para isso nós devemos escolher o que é eterno e o que é duradouro. Esse é o tema dessa mensagem. Escolha o que é eterno e duradouro. Você já fez sua escolha? Quem é o seu mestre? Mateus 6,24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, as riquezas. Então você tem que escolher o que é eterno. Você tem que escolher o que é duradouro. Você tem que escolher Jesus Cristo hoje, agora mesmo. E eu vou ler aqui algumas passagens para terminar essa mensagem, para vocês refletirem nessas passagens. Se puder, até anota aí, para depois você dar uma olhadinha. João 3,36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Pastor André, o senhor tem a vida eterna? Tem. Por quê? Porque eu creio no Filho. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. João 5,24. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquela que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação. Grifa isso aqui, ó. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. João 5,39. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. De mim quem? Jesus que está falando. E não quereis vir a mim para terdes vida. Ora, quando um pastor te faz o apelo para você entregar a vida a Jesus, é isso aqui, cara, que ele está fazendo. Ele está te chamando, te convidando para vir ter a vida eterna. Jesus está falando aqui, ó. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna. E são elas que de mim, de Jesus, testificam. E não quereis vir a mim, Jesus, para teres vida. Então você tem que reconhecer, tem que ir e tem que aceitar. Você tem que ter um compromisso com Deus. E esse compromisso com Deus vai se dar através do Filho. João 6,27. Trabalhai. Presta atenção nisso aqui, ó. Isso aqui é uma bomba na teologia da prosperidade. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque é este o Pai Deus, o Senhor. Quer dizer, trabalhai não pela comida que vai perecer, mas pela comida que permanecerá para sempre, isto é, trabalhai para a vida eterna. Esse mundo aqui é um mundo de passagem, transitório. A nossa pátria é a pátria celestial. Porque a este o Pai Deus o Senhor. João 6,37. Tudo que o Pai me dá virá a mim. Jesus falando. E o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que eu ressuscite no último dia. Porquanto a vontade de Deus, daquele que me enviou, é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último
dia. Amém. Esta é a mensagem do Evangelho eterno. Que o Espírito de Deus fale aos vossos corações aqui e aos corações de vocês aí na internet e reflitam muito em suas vidas. Domingo que vem é Páscoa e teremos uma mensagem especial aqui sobre a Páscoa, se assim Deus permitir. Então Deus abençoe a todos e até domingo que vem, em nome de Jesus.